Durante muito tempo, eu achei que produtividade significava fazer o máximo possível, ter uma lista enorme de tarefas, acordar cedo, aproveitar cada minuto do dia e nunca parar. Mas com o tempo eu comecei a perceber que esse tipo de produtividade quase sempre vinha acompanhado de cansaço, ansiedade e aquela sensação constante de que nunca será suficiente. Foi então que eu comecei a entender um conceito diferente, a produtividade silenciosa. Uma forma de produzir que não é barulhenta, não é acelerada e principalmente não te esgota. A produtividade silenciosa é aquela que acontece no ritmo certo, com constância, com cuidado e que permite que você construa uma rotina sustentável. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar algumas ideias e princípios que me ajudaram a entender que é possível fazer as coisas avançarem sem transformar a própria vida em uma corrida constante. 1. Produtividade não é quantidade. Um dos maiores erros quando pensamos em produtividade é acreditar que ela está ligada à quantidade de coisas que conseguimos fazer. A gente vê rotinas na internet onde a pessoa acorda muito cedo, faz exercício, estuda, trabalha, cuida da casa, lê livros, aprende novas habilidades, tudo no mesmo dia. E quando a gente compara isso com a nossa realidade, parece que estamos sempre atrasados. Mas a verdade é que a produtividade não tem a ver com quantas tarefas você consegue encaixar em um dia. Ela tem muito mais a ver com direção. Você pode passar um dia inteiro ocupada respondendo mensagens, organizando coisas pequenas, fazendo tarefas aleatórias e no final sentir que não avançou em nada. Por outro lado, existem dias em que você consegue fazer apenas 2 ou 3 coisas importantes e sente que o dia realmente valeu a pena. A produtividade silenciosa começa exatamente aí. Entender que menos tarefas, quando são as tarefas certas, pode gerar muito mais resultado. 2. Escolher menos tarefas. Uma prática muito simples que ajuda muito na produtividade silenciosa é escolher menos tarefas para o dia. Ao invés de escrever tudo o que você precisa fazer, experimente escolher apenas 3 coisas realmente importantes. 3 coisas que, se forem feitas, já fazem o dia avançar. Quando a lista é menor, o foco aumenta, a ansiedade diminui e a sensação de progresso aparece com muito mais facilidade. Muitas vezes o problema não é a falta de disciplina, é excesso de expectativas. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, o cérebro entra em estado de sobrecarga. E quando isso acontece, a tendência é procrastinar ou se sentir constantemente cansada. 3. Respeitar o próprio ritmo. Outro ponto muito importante é entender que cada pessoa tem um ritmo diferente. Existem pessoas que funcionam muito bem pela manhã, outras têm mais energia durante a tarde e algumas rendem melhor à noite. Quando você tenta encaixar sua rotina em um molde que não combina com você, tudo fica mais difícil. Por isso, parte da produtividade silenciosa é observar o próprio corpo e a própria mente. Em quais momentos do dia você tem mais clareza? E qual é o mais difícil de se concentrar? Quando a energia diminui? Essas respostas ajudam a construir uma rotina muito mais natural. Ao invés de lutar contra o seu ritmo, você começa a trabalhar. 4. Pausas não são perda de tempo. Muitas vezes a gente associa pausa com preguiça, como se descansar significasse estar atrasando a própria vida. Mas a verdade é exatamente o contrário. Pausas são uma parte essencial da produtividade saudável. Quando você trabalha por longos períodos sem parar, o cérebro começa a perder foco. As tarefas ficam mais lentas, os erros aumentam e o cansaço mental aparece. Pequenas pausas ao longo do dia ajudam a restaurar a atenção. Levantar da cadeira, beber água, olhar pela janela, respirar por alguns minutos, esses momentos simples fazem uma diferença enorme. 5. Constância é mais importante que intensidade. Outro conceito muito importante da produtividade silenciosa é entender que constância vale mais do que intensidade. Muitas vezes tentamos mudar tudo de uma vez, criar uma rotina perfeita, começar vários hábitos novos, estudar muitas horas, organizar toda a vida em poucos dias. Mas esse tipo de intensidade normalmente não dura muito. O que realmente transforma a rotina são pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Estudar um pouco todos os dias, organizar pequenas partes da casa, planejar a semana com calma, cuidar de si mesmo de forma simples.
Essas pequenas repetições constroem. 6. Aceitar dias imperfeitos. A produtividade silenciosa também tem espaço para dias imperfeitos. Nem todo dia vai ser produtivo, nem todo planejamento vai funcionar. E tudo bem, a vida não é linear. Existem dias em que você está cansado, a mente está cheia, ou simplesmente as coisas não acontecem como planejado. Nesses momentos, ao invés de se cobrar ainda mais, talvez a melhor atitude seja apenas ajustar o ritmo, organizar o que for possível e continuar. No final, a produtividade silenciosa não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que realmente importa, sem transformar cada dia em uma corrida contra o tempo. Construir uma rotina equilibrada, respeitar seus limites e avançar com constância pode parecer algo simples, mas é exatamente esse tipo de simplicidade que torna uma rotina sustentável. Porque a produtividade de verdade não deveria esgotar você, ela deveria ajudar a construir uma vida que você consegue manter. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Diário da Nova Eu para acompanhar mais vídeos. Um beijo e até o nosso